diz respeito à guerra no Oriente Médio. Forças de defesa de Israel, atenção, anunciaram que estão analisando amostras de DNA e impressões digitais para confirmar se o líder do Hamas foi morto em uma operação na faixa de Gaza. Américo Martins é quem já está conosco. O que sabemos até agora, Américo? Elisa, essa é uma notícia potencialmente muito importante se for confirmada a morte do líder do Hamas, o Yahya Sinwar. O que nós sabemos é que Israel fez ataques na faixa de Gaza, teria nesses ataques, numa localidade que ainda não foi confirmada exatamente aonde, teria nesses ataques matado 3 militantes palestinos que teriam ligação com o Hamas. As autoridades israelenses acreditam que uma dessas três pessoas seria o Yahya Sinwar. Eles estão, obviamente, agora tentando checar, como você disse, usando amostras de DNA e também amostras das impressões digitais dessas 3 pessoas para tentar confirmar que um deles seria de fato o Yahya Sinwar. Ele é muito importante dentro da estrutura do Hamas, Elisa, e é considerado a pessoa que criou, que bolou, inventou, planejou aqueles ataques abomináveis do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado. Ele já era o líder político do Hamas dentro da faixa de Gaza e depois que Israel matou o chefe político do Hamas lá em Teherã, a capital do Irã, ele assumiu todas as funções dentro do Hamas. É de longe o principal líder do grupo, tanto do ponto de vista militar como político e, obviamente, das forças que ainda combatem Israel dentro da faixa de Gaza. Como eu disse, ele é considerado pelo governo israelense e também pela inteligência americana como a pessoa que orquestrou aqueles ataques do dia 7 de outubro que deram início a esta guerra. O objetivo israelense desde o início da guerra é destruir o Hamas como uma força combatente e também como uma organização política. E isso só seria possível se de fato eles conseguirem matar o Yahya Sinwar. Se isso for confirmado neste momento, pode ter uma implicação muito grande na guerra lá na faixa de Gaza. Pode, por um lado, desorientar completamente o Hamas e forçar, inclusive, uma possível negociação de cessar-fogo. Esse é um dos objetivos dos americanos, por exemplo. Obviamente, o Hamas tem uma estrutura complexa, tem muitos militantes, muitos deles continuariam lutando. Mas a morte eventual, se for confirmada, do seu principal líder, criaria muita confusão dentro das fileiras do Hamas e poderia sim abrir um espaço para uma negociação política para o final dessa guerra. Neste momento, como eu disse, Israel tenta confirmar, está trabalhando com essa informação de que ele poderia ser uma dessas 3 pessoas mortas. Eles estão tentando confirmar essa informação que mudaria muita coisa nesse conflito que dura mais de 1 ano. Elisa. Nossa, Américo Martins, muito importante essa notícia que a gente traz para vocês agora ao vivo aqui na CNN Brasil. Ocorre, portanto, uma investigação, o levantamento de informações para saber se um líder do Hamas foi morto em um ataque feito por Israel. E, Américo, a gente está falando de uma notícia que potencializa ainda mais o conflito. Por quê? Se a gente tem aí um conflito envolvendo o Irã, que sustenta esses grupos armados, se for confirmado mesmo que uma liderança tão importante do Hamas, tá aí aparecendo para você, ó, esse líder maior do Hamas. Se ele, de fato, tiver sido morto, a gente pode esperar com toda certeza um posicionamento enfático por parte do Irã. Sem dúvida, pelo menos do ponto de vista retórico, o Irã vai reagir, como fez quando Israel matou o principal líder do Hezbollah, um outro grupo, o grupo libanês, que é aliado do Hamas. Mas a morte do Yahya Sinwar é muito mais importante, muito mais significativa, se ela for confirmada, mais uma vez. O exército israelense está trabalhando com amostras de DNA e também está tentando checar as impressões digitais de 3 militantes palestinos que foram mortos hoje num combate na faixa de Gaza. Segundo o exército de Israel, uma dessas 3 pessoas poderia
poderia ser o principal líder do Hamas e a pessoa que arquitetou, planejou aqueles ataques do dia 7 de outubro. Isso é uma informação muito importante que, se for confirmada, vai mostrar aí mais uma grande vitória das forças militares de Israel, que já conseguiram matar muitos líderes militares do Hamas, inclusive o seu líder político no Irã, matou também o secretário-geral do Hezbollah e os principais líderes do Hezbollah, o grupo libanês que apoia o Hamas, mas a morte do Yahya Sinwar, que teria sido o arquiteto desses ataques do dia 7 de outubro, é uma informação muito mais impactante do ponto de vista desse conflito todo no Oriente Médio. Nós vamos continuar seguindo essas informações, Elisa.